Gente, uma pesquisa realizada pela Unifal revelou que o estresse causado pela pandemia fez surgir novos casos de bruxismo, que é o ranger ou apertar dos dentes. Para dar mais detalhes sobre isso, nós convidamos Marcelo Lourenço Silva. Ele é professor do curso de fisioterapia da Universidade Federal de Alfenas. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Suzana. Professor, mais de 70%, dos entrevistados aí neste estudo disseram ter pelo menos um aspecto do bruxismo. Quais são todos esses aspectos, hein? Bom, o bruxismo ele é caracterizado por uma atividade parafuncional, da mandíbula. E normalmente as características são de apertamento dentário e de ranger de dentes. As pessoas que apresentam bruxismo também podem apresentar sintomas de dor na região e dor de cabeça. Qual que é a diferença entre o ranger e o apertar dos dentes? Então, na maioria das vezes, a pessoa ela só vai descobrir que ela tem bruxismo quando alguém fala para ela, alguém que dorme com ela fala para ela, e que vai dizer que ouviu alguns barulhos, alguns sinais de que ela está apresentando apertamento. Mas, normalmente, as pessoas elas apresentam dois movimentos que são diferentes, O movimento vertical, que seria aumentar a tensão na região da mandíbula, esse é o apertamento dentário, e o outro movimento é o movimento horizontal, onde a pessoa raspa, os dentes e aí então faz o barulho de ranger de dentes. Existem alguns sintomas aos quais a gente pode ficar atento, principalmente, quem dorme, quem mora sozinho, quem não tem outra pessoa para contar. Sim, os principais sintomas é dor na região temporomandibular, Normalmente os pacientes relatam que eles acordam pela manhã como se tivessem mastigando durante a noite inteira, Então, essa dor muscular nos músculos mastigatórios na região cervical, dor de cabeça pela manhã, sensibilidade nos dentes, às vezes alguns dentes chegam a ficar com mobilidade, e também um sinal de baixa qualidade do sono, acordar sempre cansado. Ô professor, e por que o estresse pode levar ao bruxismo, como apontou, esse estudo de vocês? Sim, é importante a gente dizer que o estudo ele aconteceu num dos piores momentos da pandemia e o estresse e a ansiedade, nesse caso provocado pela pandemia, ele aumenta a tensão muscular em geral, E essa tensão normalmente ela fica retida na região de pescoço, o ombro e na região da mandíbula. E isso leva ao aparecimento dos sintomas. Como tratar, professor? Quais profissionais a gente tem que procurar nesses casos? Bom, normalmente a entrada dos pacientes com bruxismo é ou via dentista, quando a pessoa apresenta uma fratura ou mesmo os desgastes dos dentes. Então, visitar o dentista com regularidade é importante. E o dentista ele pode indicar o uso da placa, para dormir. A fisioterapia tem o papel também de prevenir a dor e diminuir a tensão muscular nessa região do pescoço e da mandíbula. Isso a gente usa alguns recursos, como laser terapia, eletroterapia, recursos manuais que vão facilitar isso. A gente tem um tratamento psicológico que pode reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. E o tratamento médico farmacológico também é uma outra alternativa para tentar diminuir a ansiedade e diminuir os sintomas. Existe uma cura definitiva, professor? Não, o bruxismo ele não tem cura, assim como a origem dele também ainda não é bem definida. Ele pode acontecer por fatores genéticos, morfologia da arcada dentária, fatores neurológicos, problemas respiratórios e também pode estar relacionado à tensão e problemas psicológicos, como a gente viu. Uma das coisas que a gente pode fazer é diminuir o consumo de cafeína, consumo de álcool e fumo, que isso auxilia a melhora do sono e diminuir os sintomas. Vamos encerrar falando de prevenção, professor. O estudo de vocês apontou algo sobre isso, como prevenir o bruxismo?
Uma das ferramentas principais, né, nesse caso aqui, é tentar manter o estresse e a ansiedade sob controle. A gente tem diversas formas de fazer isso, né, reduzindo o estresse e a ansiedade, fazendo práticas meditativas, exercício físico e procurar sempre a ajuda necessária, né? Como eu falei, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos e médicos. Tá certo, professor Marcelo. Mais uma vez, muito obrigada, viu, pelas orientações. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço.